aqui para ler o Evangelho. A palavra de Deus, ela é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Jesus disse em Marcos 16, pastor, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. O Evangelho, ele é as boas novas de salvação. Jesus diz, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Paulo escreveu que nem carne e nem sangue poderão herdar o reino de Deus. Jesus diz em Lucas capítulo 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o Evangelho, o reino de Deus. E todo homem emprega forças para entrar dentro do céu. Eu quero ler aqui o que falou o profeta Isaías, capítulo 55 e versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Quando Deus, por intermédio dos seus santos profetas, mandou que pregasse a sua mensagem, uns se sentiram indignos, porque eram incapazes de falar desta palavra santa, mas Deus os purificou, como é o caso do profeta Isaías, que convivia em meio a uma nação ímpia, no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus achou graça neste profeta, e o Senhor o pôs como atalaia, como seu mensageiro. O mesmo profeta Isaías diz que Deus já tem convocado os seus servos. Deus tem passado em revista os seus exércitos. Ele tem convocado os valentes da terra. A Bíblia fala em João capítulo 4 que o Pai procura por verdadeiros adoradores. Jesus, ele disse em João 8, eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus, ela não muda. A mensagem é a mesma. Arrependimento, mudança de vida, conversão. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que lê, que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado é o homem que serve a Deus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, que não ouve o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor
na sua lei, medita de dia e de noite. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nelas vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Evangelho dá testemunho de Jesus como Filho unigênito do Pai, como o autor da vida, a criação de tudo. Foi quem Deus fez o mundo, sendo Ele a expressa imagem do Deus invisível. A Bíblia Sagrada fala: buscai ao Senhor. O profeta Amós fala que correrão de um lado para o outro, de um mar até outro mar, do Oriente até o Ocidente, buscando por estas palavras. Deus abençoe. E não a acharão. Jesus disse que depois que este Evangelho fosse pregado a todo mundo, então virá o fim. Está perto do arrebatamento da igreja. Paulo diz que é no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Jesus vai dar ordem. A Bíblia diz que Deus tem pressa em fazer juízo. Este mundo está selado para o dia de destruição. Os céus e a terra hão de se passar, mas esta palavra não. Os mortos que morreram terão que ressuscitar, mesmo não tendo nome escrito no livro da vida. E aqueles que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro terão que ressuscitar, o justo e o injusto, o que serviu a Deus e o que não serviu. Mas Daniel diz que uns ressuscitarão para a vida eterna. Jesus falou em João 5 que os que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna. A Bíblia diz que o caminho que leva o homem para a vida eterna é estreito. Renuncie-se, pois, a si mesmo, porque a tua mãe não pode te salvar, a tua mãe não pode te santificar. Nenhuma religião na face da terra, seja ela evangélica, seja ela ateu, seja ela islâmica, seja ela hinduísmo, seja ela espiritismo, seja ela qual for, não pode te remir, não pode pagar, porque o preço já foi pago. Preço de sangue. Jesus verteu seu sangue na cruz para nos propiciar diante de Deus Pai. E diz no livro de Apocalipse que por seu sangue Ele nos lavou dos nossos pecados. Mas Isaías diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E o pecado está sendo apelidado. Não tem nada a ver, tudo é ser feliz. Tem que buscar se alegrar mesmo, beber, farriar, curtir, enquanto está vivo. Mas enquanto está vivo mesmo, é que você deve buscar a Deus. Glória. Porque depois que morrer, a missa do sétimo dia não vai poder revogar a tua situação diante de Deus. Depois que você morrer, está escrito em Hebreus, segue-se ao juízo. A Bíblia diz que aqueles que plantaram na carne, de sua carne, ceifarão corrupção, mas aqueles que plantaram no Espírito, do Espírito Santo ceifará a vida eterna. Jesus falou em João 17, versículo 3, a vida eterna é esta, que creiam em ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Um doutor da lei perguntou para Jesus qual é o grande mandamento da lei. Jesus respondeu: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. A Ele adorai, a Ele servir, somente a Ele se dedique, se empenhe,
Porque há vários deuses aqui na terra, há vários senhores, fala o apóstolo Paulo, há muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é Espírito de verdade. O mundo não conhece, o mundo não vê, mas que vós o tem, pois ele habita em vós. E o que habita em vós, proveniente é de Deus. Aquele que destruir este santuário, Deus o destruirá no dia do juízo. A vida do homem consiste em 70 anos. 80 é com muita robustez, fado e cansado. Chega a 90, o mais tardar que o homem pode chegar é o que Deus determina na sua palavra. 120 anos. A cada 500 pessoas, uma consegue. 120 anos. A geração de hoje não está passando dos 40, porque é droga todo dia, cachaça todo dia, balada todo dia, rock and roll, futebol, cervejada, mulherada, devassidão, perversidade, imoralidades. E Deus, que é santo, estava o chamando para um conselho, para uma aliança de vida e de paz, porque a Aparecida não pode interrogar nem interceder por nenhum vivo aqui na terra. Ela não tem esta autoridade, ela não tem este poder. Jesus falou em Mateus 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra, e em seu nome se prega o arrependimento, a remissão dos pecados. Arrepender é tempo de buscar a Deus, mas o mundo deixa Deus para depois. As pessoas pensam consigo as mesmas. Aí eu sou novo, eu tenho 17 anos de idade, eu tenho 15 anos, tem que curtir mesmo, ir pra praia. Se tem dinheiro na conta, vai pro cinema, vai lá comprar o uísque do mais caro pra aparecer para a turminha dos amigos, vai lá fazer cerimônia, vai ajular um ao outro, querendo seguidor nas redes sociais, querendo adoração para si. Paulo diz que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque mudaram ao seu bel prazer. A verdade, viva do jeito que você gosta. Não é assim que a música do Zeca Pagodinho fala? Deixa a vida me levar, leva eu. Mas o Deus deste século está só mesmo esperando uma brecha tua. Ele só está te observando. Quando Deus falou para Satanás no livro de Jó, Deus o perguntou: de onde vem, Satanás? De rodear a terra e passear sobre ela. Passear, vagabunda, ladrão, mercenário, sanguessuga, homicida, perverso, trevas. O diabo é tudo isto e mais um pouco. Ele é trevas, ele não presta. A Bíblia diz que Deus é bom, mas o diabo, ele se transfigura em anjo de luz para enganar tanto um como o outro. Se possível for, ele enganaria até os escolhidos. Mas Deus selou seus servos, os seus escolhidos nessa terra, porque eles têm o selo de Deus. O Espírito Santo, ele é o penhor de nossas vidas. É ele que nos conduz a esta verdade, ao conhecimento dela, para que o diabo não mais nos engane, porque no outro tempo éramos gentios, levados por várias concupiscências de desejos. Os nossos corpos eram emprestados para o pecado, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas apareceu a longanimidade, a misericórdia de Deus para com os outros. Paulo escreveu na carta a Tito que a graça salvadora de Deus foi manifesta a todos os homens. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Mas não está tendo tempo para buscar a Deus.
Como que vai conhecer a verdade? Não adianta você ouvir a palavra e não praticar. Não adianta você achar que é bonita a pregação e não viver conforme diz essa palavra. Porque o que mais existe na terra é falsos pastores, falsos profetas. E eles falam bonito, preparam, estão aí, levando muitos à perdição. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles não irão avante. A todos será manifesto o seu desvario, como foi o daqueles. Janes e Jambres. Resistiu muito às palavras de Moisés. Mas a Bíblia diz que a maior parte daquele povo não pôde chegar à terra da promessa. Jesus fala que quando ele voltar, não encontraria fé na terra. Um mundo hostil, um mundo perverso. A inclinação da carne é pecado. Ela não é sujeita à lei de Deus. O homem que vive na carne, ele vive buscando a sua própria vontade. Ele vive buscando seus próprios interesses. Quando Deus fala com ele, ele diz que não é Deus. Porque para quem crê em Deus, ele quer ver Deus na frente dele, pintado. Para acreditar no que Jesus falou, ele precisa ver Jesus na frente dele. Mas Jesus falou para os seus discípulos que muitos do Antigo Testamento desejou ver do dia do Filho do Homem e não pôde. Bem-aventurado são aqueles que não me veem, mas creem. Quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Jesus fala em Lucas 10: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem me ouve, ouve o Pai que me enviou. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E se rejeitam a mim, rejeita aquele que me enviou. Deixa o ímpio o seu caminho maligno, e o homem seus maus pensamentos. Se converta. Se converter de quê? Se não faço mal para ninguém. Não roubo, não mato. Tem muita gente que diz assim: só bebo minha cervejinha lá em casa, só bebo com os amigos, bebo, não faço mal para ninguém, nunca matei ninguém. Mas a Bíblia diz: endireitai as vossas veredas, produzir frutos dignos de arrependimento, melhorai os vossos caminhos diante de vosso Deus, porque Deus, Ele contempla os teus passos, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar. Antes que haja palavra em tua boca, Deus conhece. Jesus falou para o apóstolo Pedro que o que ligares na terra será ligado também no céu. Arrependa-se hoje, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A violência vai aumentar, rumores de guerra. A Ucrânia já vai para mais de ano, já quase um ano, aliás, que essa guerra não cessa, e milhares de pessoas já morreram. Tudo isso por causa do poder. Nação contra nação, reino contra reino, e cada vez mais o homem provoca a ira de Deus, porque se curva diante de estátua, pensando que Aparecida é Deus, pensando que Maria é a Salvadora, pensando que o Papa é o sumo sacerdote de Deus na terra. O representante de Jesus não é o Papa, é o Espírito Santo, que foi dado somente àqueles que obedecem a Deus. A Bíblia diz que nem todos obedecem ao Evangelho de Deus. Nem todos. Jesus
Vem buscar um povo seu, zeloso, especial, que pratica boas obras, que não tem parcialidade com a injustiça, que não conta com aquele que dizendo irmão é devasso, mentiroso, ladrão, pilantra, que está aí vendendo, cobrando para pregar evangelho, que não tem comunhão com as trevas, mas antes denuncia as obras infrutuosas das trevas, pregando a verdade, seja para o líder religioso, seja para o homem que mora na rua, pregando a verdade para o pobre e para o rico, para o pequeno e para o grande, porque assim como Deus não fez a acepção de pessoas, o servo de Deus também não faz. A pregação é arrependimento, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O pensamento do homem é um, o de Deus é outro. O homem pensa que tem Deus no coração, mas está lá com a latinha de cerveja, com a maconha na boca, está lá igual prostituta, andando seminua pela rua, lascívia, está aí na rua, atraindo milhares de homens, induzindo ao pecado, sendo conivente e sendo praticante dele. Mas no céu não entra coisa imunda, no céu não entra ladrão, traficante, PCC, comando vermelho, só vai entrar se arrepender. Só entra no céu se largar a religiosidade, só entra no céu se largar a prática pecaminosa. Deus não poupou Sodoma e Gomorra, cidades perversas. Deus reduziu a cinza. Isaías disse que todo vale será exaltado, todo outeiro será humilhado. O profeta Malaquias fala no capítulo 4 que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Não vai sobrar nada do ímpio, só cinza. Cinza, porque este mundo aqui não quer aceitar a repreensão de Deus. Cada um vive do jeito que o coração guia, guiando para o inferno, sendo enganados pelo coração, sendo enganados pela religião, sendo enganados por homens, faladores, vãos, desordenados, inimigos de toda a verdade, inimigos da cruz de Cristo, inimigos da justiça de Deus, que não cessam de pecar, engodando as próprias almas, são coniventes, apoiadores do mal. A letra do funk faz apologia ao crime, apologia à perversidade, sexo fora do casamento, bebedice a noite inteira, ostentação, orgia, maledicência, malignidade, só o que não presta. E o mundo busca por essas coisas. Jesus disse que o mundo se alegraria, mas essa alegria aí, ela é passageira, ela tem duração limitada. Essa alegria é temporária. A tua carne sente a sensação boa do prazer do pecado. Ela te dá esta vontade, esse desejo de viver de qualquer jeito, acreditando em Deus, que tem Deus no coração, mas está lá roubando, matando, bebendo, se prostituindo, gritando Corinthians, gritando Palmeiras, gritando Neymar, gritando Cristiano Ronaldo, gritando os ídolos do funk, ídolos do rock, está lá seguindo influenciadores nas redes sociais, Pablo Fricar, seguindo estes camaradas que não têm um temor a Deus, antes pervertem o caminho do homem. O profeta Amós fala que vende o justo por um par de sapatos. Está vendendo
o Evangelho, Silas Malafaia, Maico Feliciano, Edir Macedo, muitas igrejas que se diz cristã, mas está longe dessa verdade, porque o Deus deles é o vento, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, só pensam em andar de Ferrari, BMW, viajar para o exterior, conhecer Disney, ir lá para Orlando, ir lá para Los Angeles, cidade dos anjos caídos, viajar para o sertão, conhecer as praias, conhecer os lugares bonitos que Deus fez. Jesus não mandou você passear. Jesus ordenou pregar o Evangelho, índios a tempo e fora de tempo. Eu conheço um cristão evangélico, que tirou férias para descansar, e o mundo pegando fogo, drogados morrendo, cachaceiros morrendo, católicos morrendo, e o povo que diz cristão está lá tirando folga, está em casa levando a família para passear, ele está na folga. Jesus mandou pregar: a quem muito recebeu, muito também será cobrado. Jesus, ele vai voltar. Naquele dia, muitos vão proferir: pregava em teu nome, mas estava no adultério. Pregava em teu nome, mas estava mentindo. Estava fazendo campanha, ensinando o povo a acreditar nessas superstições, acreditando em doutrina de homem, acreditando no preceito, estatuto da igreja, mas não depositou a esperança em Deus. O apóstolo Pedro fala em Atos capítulo 15 que nós cremos que seremos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, não é por outra coisa. Você pode visitar a igreja, pode frequentar templo, você pode ser dizimista fiel, você pode ser ofertante da casa de Deus. As obras do homem não salvarão. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé não é de todos. A fé é o dom. O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico. Meu livro é paralelo com o livro do Apocalipse. Ele fala de coisas que assim Deus o mostrou. Porque o que a igreja fala, o mundo não acredita. Não acredita em anjo, não acredita no poder de Deus, mas quando passa em frente a uma macumba, passa longe. Quando passa em frente à igreja católica, tira chapéu, joelha e faz sinal da cruz. Mas quando é a palavra de Deus, não é Deus que está falando. Que gritaria é essa? Que tagarelismo é esse? Chamaram Paulo de pé. Estes homens que têm perturbado o mundo chegaram também a nós, na Ásia. E a mensagem que Paulo pregava era Jesus e a ressurreição, o arrependimento em Deus e a conversão em Jesus Cristo. Porque não tem aonde que você tem que se converter, é só Jesus. Jesus, ele é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, dos crentes, crentes em Deus, crentes em sua palavra. Deixe o caminho mau, deixe os caminhos da impiedade, deixe os caminhos mundanos, deixe os caminhos da matança, deixe os caminhos do adultério, deixe os caminhos da idolatria, deixe os caminhos da avareza, deixe de amar este mundo, porque qualquer que ama o mundo é inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podeis cochear entre dois pensamentos. Se é Deus, seguiu.
Se é Baal, seguiu. Mas o Deus que responde com fogo é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. O Deus de Elias. O Deus dos santos profetas. Os santos da Igreja Católica é estátua. Mas o santo de Jesus Cristo é o seu servo, que se move pelo Espírito de Deus e professam a palavra de Deus, com verdade e com sinceridade, sem temer o que possa fazer o homem, porque Deus é o nosso ajudador. Jesus fala em Mateus capítulo 10, não tema aos homens, porque o homem só tem poder de matar o corpo. O traficante só tem um fuzil, uma 380, uma arma de fogo, um facão, uma peixeira. Ele tem um punhal na cintura. Ele pode matar o corpo, ele pode matar o cristão, mas com a alma do cristão ele não pode tocar. Deus falou para Satanás: você pode ferir Jó, você pode tirar os bens dele, você pode tocar na saúde dele, você pode fazer o que você quiser, mas na sua vida, na sua alma, você não toca. O diabo, ele é audacioso, ele é para frente, ele é soberbo, ele quer tomar a posição de Deus, ele quer se tornar semelhante ao Altíssimo, ele quer ser adorado como Deus, e ele busca por adoradores. A pessoa faz cabana durante semanas, quando vem um artista lá do exterior, aqui para o Brasil, para cantar lá no estádio do Morumbi, ou no estádio do Allianz Parque, estádio do Palmeiras. E eles param, ficam semanas, até quase meses, para comprar ingresso, para depois entrar lá e ficar fumando maconha, bebendo cachaça e gritando, ouvindo daquilo que nem sabe, porque é língua estrangeira, mas está lá, tipo o povo, quando foi a presença de Pôncio Pilatos, gritava: crucifica Jesus, sem ao menos saber por quê, mas estava lá no embalo: crucifica, crucifica, este não é o nosso rei. Pilatos não viu crime algum em Jesus, mas Jesus era inocente, fez bem a todos, como diz o Evangelho de Marcos. Jesus curou os oprimidos do diabo, abriu aos olhos dos cegos, fez muitas maravilhas, muitos prodígios. Só por ele fazer o bem, ele foi odiado. Só por ele ter curado, foi perseguido. Mas a Bíblia diz que ele é a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, diz o Senhor Deus, o Deus de Amós, que em breve esmagará a Satanás debaixo da planta de vossos pés. Chegará o tempo do juízo de Deus, do acerto de contas, porque Deus falou para o profeta Ezequiel: se você ir e avisares o ímpio de sua iniquidade, e ele não se converter e morrer na sua iniquidade, eu não requererei da sua mão o sangue dele. Mas se você for e não pregar, se você não avisar, quando ele morrer, eu vou querer das suas mãos o sangue dele. Covarde. A Bíblia diz que serão os primeiros aí para o fogo do inferno. Covarde. Ah, não fala mal da religião, não fala mal. Quem é você? Você não é Deus para julgar. Não pregue assim. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é juízo. A Bíblia diz em Salmos que Deus ama a justiça e odeia a impiedade. Deus odeia o pecado.
Deus odeia a iniquidade. Deus odeia a perversidade. Quem parará à vista do Senhor? A Bíblia diz no livro do profeta Abacuque que os olhos de Deus são puros. Ele é puro de olhos. Deus contempla o mal, mas o mal não pode contaminá-lo, porque ele é santo, santidade. Os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Santidade não é apenas você vestir uma roupa decente, porque não adianta você colocar terno, gravata, saia até o pé, mas está lá espancando o marido, está lá bebendo cachaça, lá no serviço, escondido do pastor, escondido da igreja, está lá roubando, mentindo, adulterando, mas vai todo santo dia para a igreja, vai lá tomar santa ceia, entenebrecido do entendimento, corroborado, são mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, inclinam-se para as coisas da carne, mas a ira de Deus se acenderá contra este povo. O julgamento de Deus começará primeiro por sua casa. Qual será o fim dos que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O fim, o apóstolo Pedro fala, é a perdição. Perdição dos homens ímpios, perversos, que não obstante, ouvindo o Evangelho, desprezou a mensagem de Jesus, porque foi curtir carnaval, foi lá para a Avenida Paulista, Dia Nacional dos Gays, foi lá contemplar o mal, foi lá beber cachaça, foi pro cinema assistir Fada Madrinha, Thor, Bruxo, Cavaleiro das Trevas, foi assistir o cinema, conhecer e se interagir, porque uns buscam por sabedoria, outros estão aí pedindo sinal. Dá-nos um sinal de que você está falando em nome de Deus. Não há outro sinal. Jesus é o sinal, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos e o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Jesus foi exaltado soberanamente, recebeu o nome que está acima de qualquer nome, que se nomeia no céu, na terra e embaixo da terra, para que diante do seu nome se dobrem todos os joelhos e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus de Abraão. Jesus, Ele está às portas. Presto veio, cedo veio. Várias vezes Jesus fala: eis que cedo veio. Quem tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, para ouvir, que ouça. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. O que o profeta falou é o que Deus mandou. Paulo ensina que nós não devemos ir além do que falou Moisés e do que falaram os profetas. Jesus mandou pregar no seu nome arrependimento. Nínive inteira era uma grande capital, era um povo idólatra, um povo que se inclinou para as coisas da carne e vivia lá, desde o rei até os animais. Comiam, bebiam, se divertiam. Mas o pior de tudo, que aquele povo era tão ignorante, mas tão ignorante, que a Bíblia chega ao ponto de dizer que não sabia discernir a mão esquerda da direita. Tudo para eles era bom, tudo para eles era normal. Tipo hoje, é normal beber uma cerveja, é normal ir pra praia,
É normal se eu não estou fazendo mal para ninguém. Não adianta você pensar assim. Se para Deus o mal está diante de você, a iniquidade está diante do homem, e precisa o homem se arrepender. E a Bíblia diz que Deus mandou Jonas pregar. Caminho de um dia, Jonas gritava: daqui a 40 dias, Deus destruirá a Nínive. Caminho de 2 dias, Jonas pregava: daqui a 40 dias, Deus destruirá a Nínive. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que todos os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Creia, porque Jesus, ele voltará a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. E a sua igreja é o membro do seu corpo aqui na terra. Queira fazer parte deste povo santo, deste povo de Deus, porque poucos herdarão o reino de Deus. O reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará passagem. Só Jesus te salva da condenação do inferno. Mas ele faz uma pergunta para você agora, como fez para os religiosos. Em Mateus capítulo 23, versículo 33. Hipócritas, serpentes, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Ah, mas uns falam, o inferno é aqui na terra. O inferno é aqui, é tragédia todo dia, violência todo dia, morte todo dia. O mundo está perdido. O mundo está enganado. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mundo está vivendo um caos, porque desprezou ao Filho de Deus. Pediram que vos soltasse um homicida, Barrabás, aquele pinguço, aquele sem vergonha, aquele ladrão, traficante de primeira classe. Mas o povo gritou: solta Barrabás! E mandaram crucificar Jesus. Jesus morreu em nosso lugar, ressuscitou para nossa justificação. Ele que nos perdoa. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O céu é tomado à força, o caminho é estreito, a porta é apertada, poucos são os que encontram. Jesus fala em Lucas 13 que todos de igual modo não se arrependerem, de igual modo perecerão. 8 pessoas escaparam das águas do dilúvio. 8 pessoas viveram, sobrevivendo do juízo de Deus sobre o mundo dos ímpios. 3 filhas escaparam do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra e 5 cidades perto. Jesus está voltando. Amém?